Fala, galera que nos acompanha aqui do canal do MomentCast. Nós estamos dando início a uma série com o tema Identidade. Eu sou a Fernanda Monteiro, esse é o Paulo Galberto e o Leonardo Pastana. E juntos nós estamos com essa série com o texto base de Mateus, capítulo 16, versículo 13. É quando Jesus pergunta dos discípulos quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. E eles começam a citar, né? Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que é Elias, João Batista ou um dos profetas. E ele diz, mas vocês, quem vocês dizem, quem vocês acham que eu sou? E Pedro recebe uma revelação de Deus, do alto, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, bem-aventurado és tu, Pedro. Jesus diz isso para ele, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. E eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, quando recebe a revelação de quem Jesus é, uma revelação do alto, ele recebe a revelação de quem ele é também e do seu propósito. Então, eu acredito que a gente tem que parar de procurar pela nossa identidade, começar a procurar por Cristo, porque nas mãos dele tem a revelação de quem somos, da nossa identidade e do nosso propósito também. Interessante que Mateus capítulo 3, os últimos versículos, Jesus ele é batizado no Rio Jordão por João Batista. E nesse momento que Jesus é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce em formato de uma pomba e Deus fala, este é o meu filho amado, a quem tenho me agradado. O Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E qual é a primeira tentação? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então, a primeira tentação é identidade. Satanás estava falando assim para Jesus, se tu é filho de Deus, me prova. Me prova que tu é filho de Deus. Geralmente acontece assim, se tu lê a Bíblia, me prova. Se tu ora, me prova. Entendeu? E quando nós estamos numa geração onde nós devemos provar quem nós somos, a gente já é uma geração que perdeu a intimidade com Deus, já perdeu a nossa identidade. Porque Pedro só é revelado para Pedro aquilo que Jesus já tinha sido revelado para ele no batismo. Então, Deus só vai revelar para as pessoas aquilo que ele já revelou para ti. Isso que é muito interessante, porque Deus já tem a tua identidade em si. Deus já tem a tua identidade nele. Basta nós buscar a identidade nele. Achei bem da hora, porque pelo fato da Fernanda ter falado de, tipo, às vezes a gente tem que buscar a Deus para nós encontrar a nossa identidade que está nele. Isso é muito real. Não tem como a gente se conhecer se a gente não conhecer quem nos criou. E não tem como a gente conhecer Deus se a gente se conhecer, sabe? Então a gente tem que buscar ele para a gente poder se achar. Então o inimigo só vai dar ataque na nossa identidade quando a gente estiver se posicionando nela. Quando a gente estiver buscando a nossa identidade. Porque enquanto a gente for tentar ser o que o outro é, o inimigo não está preocupado nisso. Porque está tentando ser uma cópia das pessoas. Você está tentando só ser mais um, sabe? Mas quando tu se posiciona para ser quem tu é, o inimigo conhece muito mais do que a gente mesmo, do nosso propósito. Então ele se levanta para contra-atacar justamente na identidade. Pelo fato de quando a gente se levanta com um propósito de identidade, quando a gente se conhece, a gente sabe que a gente pode. Então é aí que ele se levanta para tentar nos parar. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente pode fazer. As tentações, elas, no livro do Marcelo Bigardi, ele diz que virão várias tentações afetando diretamente a sua identidade. Como o Léo citou, Jesus ele é tentado ali na sua identidade. Se tu és filho de Deus, então Satanás estava dizendo, se tu é isso mesmo que tu diz ser, me prova, sabe? Mas Jesus, ele não precisava provar para Satanás quem ele era. Ele só cumpriu o propósito dele e agradava o Pai, sabe? Às vezes a gente não tem que, como o Léo falou, a gente não precisa provar quem nós somos. Quem é e não precisa provar para ninguém. Jesus, ele era o Filho de Deus, ele não precisou mostrar ali, entendeu? Ou tentar o próprio Pai dele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não precisou tentar a Deus, ele só sabia quem ele era e essa é a verdade que ele carregava. E que nós possamos ser assim também. Carregar essa verdade, eu sei quem eu sou, não preciso provar. Uma pessoa que tenta muito provar quem ela é, na verdade ela não é. Ela totalmente se perdeu na identidade dela. Mas quem sabe quem é, ele não precisa provar para ninguém quem ele é. Entende? Sim. Eu gosto muito de ler 1 Reis capítulo 18, que o Elias, quando ele faz a oração do templo, que desce fogo do céu, ele começa, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifeste que hoje tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo.
Elias sabia quem ele era. Elias sabia que ele era servo de Deus. Hoje nós estamos numa geração onde nós não sabemos quem somos e começamos a correr para um lado e para o outro. Ah, eu não sei quem eu sou, eu vou para a casa do pai. Ah, eu não sei quem eu sou, eu vou para a Mundial. Ah, eu não sei quem eu sou, eu vou para a Universal. A pessoa começa a pular de base em base e ela não fica quem ela era, onde ela foi plantada, ela não cria raiz. É o que nosso apóstolo, Zé Ribamar, ele sempre toca, cria raízes, porque o que faz a árvore florescer, ser linda, não é as folhas, e sim a raiz dela, que quanto mais profunda, quanto mais descer, vão saber quem ela é. Exatamente. Tipo, eu gosto muito quando ele fala isso, quando mais se aprofunda, eu creio muito que ele está falando, se aprofunda mais na palavra, quanto mais se aprofundar assim na Bíblia, em orar e jejuar, tu vais receber quem tu é em revelação para Deus. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, o que vocês acham, tipo, como o maior empecilho de a gente descobrir nossa identidade? De a gente saber quem a gente é? O que tu acha, Deixa eu Fernanda? ver. Eu acredito que é dar ouvidos a mentiras o tempo todo. Satanás, ele sempre vai afetar de fato a nossa identidade, né? Sempre vai afetar, vai colocar mentiras a respeito de quem você é o tempo todo, entendeu? Até para você não se descobrir, para você não saber quem você é. Então, se Pedro, ele recebe a revelação de quem Cristo é, Satanás ele vai afetar totalmente isso na gente. Ele vai fazer com que você tenha uma visão totalmente errada de Jesus em toda a sua vida, entende? Porque tem pessoas que estão na igreja há anos, mas ainda não conhecem Jesus. Ou, como eu posso dar de exemplo, há pessoas que não te conhecem e talvez possam te julgar, como é que eu posso dizer, superficial ali. Ah, eu acho que ele é assim, assim, mas quando eles te conhecem de verdade, eles experimentam uma intimidade, ali eles, caraca, eu pensava que tu era desse jeito, mas tu não é assim, tu é totalmente diferente daquilo que eu bolei aqui na minha cabeça. Então, assim mesmo eu acredito que é com Jesus. Satanás, ele vai querer mudar totalmente na tua cabeça a identidade de Jesus para você não se encontrar, e você pode se enganar a sua vida inteira pensando que Jesus é algo, mas você nunca se aprofundou em intimidade, nunca conheceu, e por você não conhecer Jesus, você também nunca vai se conhecer. Entende? É isso. O fato de não conhecer quem Jesus é e conhecer só Isso. pelo que falam, né? Dar ouvidos a mentiras, aquilo que Satanás coloca na nossa cabeça, no nosso coração. Bem bolado, porque Jesus foi tentado logo em identidade, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, às vezes, o inferno ele não está preocupado em te tirar ou te adoecer, te paralisar dessa forma. Ele está preocupado em te confundir, que é onde a gente perde mais tempo, onde a gente se distrai com distrações. Que aí as distrações vêm para nos tirar o foco do nosso propósito. Ou seja, quando a gente não está focado no nosso propósito, a gente não está sendo quem a gente é. E aí a gente acaba atrasando o propósito. E aí, quando a gente está atrasando demais o propósito, a gente está deixando de ser quem a gente é para ser e está passando a viver uma vida que a gente está ajudando o inferno. Porque pelo fato de, tipo, quando a gente já se encontra perdido, ele já não se preocupa tanto. Porque a gente já está confundido, sabe? Quando a gente se confunde na mente pelo fato de, tipo, ser levado por mentiras, ser levado por acreditar no que não é real e conhecer a Deus só pelo que falam e não buscar experimentar, a gente está conhecendo só o superficial de Deus. Então, às vezes, quando o inferno confunde a gente, ele já não toma mais por trabalho botar nós em dificuldade, porque a gente já está ajudando ele, a gente está confundido. Então a gente acaba largando o nosso propósito, sabe? Uma pessoa sem identidade é uma pessoa sem propósito, né? É, isso é real. E quando a gente está falando sobre identidade, a gente está falando também do nosso nome. A gente está numa geração onde a gente não quer mais falar, a gente não valoriza mais o nosso nome, mas valorizamos o nosso título. É o que muito acontece. Ah, eu só vou fazer aquilo se eu ganhar esse cargo. Ah, eu só vou fazer isso se eu ganhar aquele cargo. Cara, o teu título, ele revela o teu talento, mas o teu nome, ele revela o teu caráter. Real. O talento, ele pode abrir a porta, mas é a dignidade que mantém a porta aberta. Amém. E Paulo, ele nos ensina isso nas suas cartas.
Quando ele escreve a carta aos Romanos, que ele fala, eu, Paulo, vírgula, servo de Cristo. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, eu, Paulo, vírgula, apóstolo de Cristo. Quando ele escreve a carta aos Efésios, eu, Paulo, vírgula, apóstolo, porque para Paulo era mais importante o seu nome e não o seu título. E por isso, quando estamos falando sobre identidade, valorizar nosso nome. Que ele toma uma posição de servo ali, né? Uhum. Mano, isso é muito interessante, porque até Jesus foi tentado nessa situação de comparação, sabe? Se tu olhe para os montes, tudo te darei, e tu governará tudo, ou seja, tu vai ser comparado. Eu acredito muito que a maior distração da nossa identidade é a comparação, quando eu tento me comparar contigo. Pelo fato do teu fluir. A gente somos seres humanos iguais, totalmente diferentes. Pelo fato de tu pode correr numa velocidade ou em outra. Enquanto eu não entender a minha velocidade de produção, eu vou tentar sempre me comparar com a tua. E aí é onde eu vou me perder. Porque eu posso não seguir o teu ritmo, não aguentar o teu ritmo, sabe? Então, pra mim, a comparação é a que mais nos distrai, sabe? Tipo, pô, a pessoa tá fluindo, pô, a pessoa tá prosperando demais e eu não tô aqui, tipo... Eu acredito muito que tudo... Quando eu entender que tudo é no tempo dele, pra mim, o meu fluir pode ser lento, mas que desde que eu esteja com a direção certa e continuando, vai dar certo. O importante é estar seguindo com direção e não... Eu tô correndo, mas sem direção nenhuma. Vou chegar mais rápido em lugar nenhum, sabe? Então, me comparar com outra pessoa, acredito que me faz perder minha identidade. Porque eu vou querer ser melhor que a pessoa. Mas não é sobre ser melhor que a pessoa. É sobre dar o meu melhor em qualquer tarefa que eu estiver executando, sabe? Então, minha identidade, é o fato de eu saber quem eu sou, a minha velocidade e minha qualidade de produção, é eu entregar o meu melhor, não para competir com ele, mas para mim competir com mim mesmo, para mim ser melhor a cada dia, sabe? Eu acho que a comparação é o maior dos empecilhos de identidade mesmo. O interessante é que tu falou sobre a competição. Na mesa tá aqui um livro do Marcelo Bigardi, Identidade. Esse livro é muito bom. Se você quiser saber um pouco mais sobre identidade, leia esse livro. E a capa está dizendo aqui, ó, não há competição para quem é original. Então já diz muito isso. Quando tu tenta competir com alguém, é porque tu não conhece a tua identidade. E o interessante, com quantos anos tu pode tirar a tua identidade? Com 12. Então quer dizer que quando tu se compara... Não, até menos, dependendo disso. Quando tu se compara com alguém, é porque tu é criança. E quem compete é criança. E a gente não é criança mais. A gente tem que parar de ser criança no reino espiritual e ser maduro. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz que o alimento sólido. A gente tem que começar a querer alimento sólido, parar de leite. A gente tem que parar de achar que Jesus é babá, que a gente tem que ser criança, no colinho assim, ó. Não. A gente tem que já sei o que eu tenho pra frente, já sei qual é a minha identidade. Sou servo, sou filho. Então, bora pra frente que vamos levar a gente a mais íntimo de Deus. Ter a identidade de filho é muito essencial, né, mano? Porque se eu vou falar de mim mesmo, enquanto na minha vida eu tive muito complexo com paternidade. Então, enquanto eu não aceitei a minha identidade de filho, eu nunca tive acesso a nada em questão de paternidade. O fato de o meu pai não ter sido um pai presente não quer dizer que eu não sou filho. Então isso gerou um complexo em mim de me relacionar com Deus. Como é que eu posso me relacionar com Deus que é um pai, sendo que ele eu nunca vi? E o cara que era pra ser meu pai eu via pessoalmente, sabe? E eu ficava tipo, como que eu vou chamar ele de pai? Essa era a minha maior dificuldade. Então eu passei num processo muito doido e muito longo pra aprender a ser filho. Eu falei, mano, o Espírito Santo sempre me cobrava. Primeiro, seja filho. Ah, mas ele não é teu pai, não sei o que, tu não te ajuda. Mano, só faz tua parte de filho, seja filho, tudo vai se acertando. E hoje eu tenho um prazer enorme. Nossa, absurdo. De estar com meu pai e às vezes ele me chamar de filho. Pô. Eu fico olhando assim pro nada. Às vezes, pá, meu filho. Eu fico, pô. Tipo, são coisas que era pra ter ouvido sempre, tá ligado? Então foi um complexo. Mas foi questão de cura. Nossas cicatrizes são pra curar outras feridas, sabe? Feridas dos outros. Então, desse processo de conhecer a minha identidade, quem eu sou, eu poderia ser rebelde e não aceitar mais. Eu não quero, mas o Espírito Santo me cobrando. Só seja filho, cara, independente, só seja filho. Então eu fui nesse processo, segui nesse processo. Mano, só sou filho e é isso. Hoje já tenho uma relação muito boa com meu pai.
Então, tipo, ele já me trata como filho e eu trato ele como pai de boa, sabe? Tem uma relação melhorada. Então, isso não só melhorou na relação com meu pai físico, mas com o meu espiritual também. Nossa, mano, às vezes eu chego só quero sentar e me derramar ali no colo dele, tá sentadinho. Melhorou muito, sabe? Porque não tem mais aquela revolta que tinha de tipo, Deus, nem tu vai me dar colo e tal. Às vezes de se deitar ali com ele, no peito dele e ter o conforto, sabe? De se entregar como filho, pô. Então a identidade do filho é muito essencial, mano. De ser filho, tá ligado? Tem um amigo, Jorge, ele sempre falou bem assim: todo filho precisa de um pai herói e todo pai precisa de um filho obediente. Caraca, aquilo me cortou o coração, sabe? Tipo, independente do teu pai ser o herói ou não, tu tem que ser obediente, tá ligado? Então, a gente assumir a nossa identidade de filho nos dá acesso a coisas que é do nosso pai, sabe? Então, tipo, Jesus fala, já está escrito, né, que a gente somos abençoados por todas as sortes de bênção no reino espiritual, no espiritual. Ou seja, quando a gente se identifica como filho, quando a gente se entrega como filho de verdade, nossa identidade que nós somos filho, a gente tem acesso ao que é do nosso pai, que também é nosso. Isso é muito interessante, exemplo, cara. Na tua vida é um exemplo de alguém como o Bispo Júnior pregou domingo, que com isso tu virou uma página da tua vida, que já estava ali estagnada há muito tempo. Como ele falou, virar uma página não é algo, parece ser simples, mas não foi. Não é, né? Tu virou uma página assim. Às vezes, tipo, eu fico pensando também muito. Às vezes não é tu orar em língua, chorar. Porque eu já fui em vários encontros. Pô, quem aqui tem não sei o que com teu pai, vem aqui, perdoa e tal, fala que perdoa. Pô, fiz isso várias vezes, pô. Mas sabe o que adiantou? Nada, porque eu não me posicionei. Não tomou uma decisão. Não tomei uma decisão, pô. Tipo, pô, eu vou te perdoar, mas aí eu te quero longe. Não tô te perdoando, tô evitando. Tá ligado? Então o Espírito Santo, em vez de cobrar, tipo assim, tu só não perdoou. Agora tu vai ser presente. Só seja filho, só isso. Não é? E era o que eu mais me cobrava. Pô, tem que ser filho, mano, só isso. Só tem que me posicionar como filho. Sabe? Espírito Santo cobrando isso, pô. Não é, às vezes, não é pelo choro, pelo abá, pelo pedir perdão ali, de olho fechado, chorando. É tu agir depois daquela oração. Senão ali foi só uma emoção, pô. É tu botar em ação depois. Essa é a situação. Sim. O interessante que tu falou sobre filho, eu gosto muito do João 21, que quando tá todos pescando na beira do mar da Galileia, Jesus chega e fala bem assim, filhos. E no barco tava Pedro, negador, tava João, fujão, Tomé, incrédulo. Então Jesus ele não chamou eles pelo nome que estava acontecendo na vida deles. Ah, negador. Ah, fujão. Ah, covarde. Ah, incrédulo. Não, ele falou, filhos, não importa o que tu fez, tu continua sendo filho para mim. Entendeu? É muito isso. Te chama pela tua identidade. Sim, de filho. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer, aqueles que crerem em Jesus Cristo, eles receberão o direito de ser chamado filho de Deus. Então a gente é filho. Basta a gente querer ser filho. Basta a gente querer ter essa identidade. Tu falou sobre Paulo, né? Ele sempre, quando começava uma carta, dizia, eu, Paulo, servo de Cristo. Eu veio algo na cabeça aqui que ser a nossa dessa parada da identidade aí, né? A identidade, ela tem muito a ver com servir também. Eu vejo o exemplo de João 13. Jesus, ele lava os pés dos discípulos, né? O maior exemplo de servo que nós tivemos na Terra. E por que ele faz isso, mesmo sendo o próprio Filho de Deus? Porque a gente está diante de alguém que tem tanta certeza de quem ele é, que ele não tem problema nenhum de se abaixar e lavar os pés imundos ali, né? Por conta da caminhada. Eles chegavam com os pés, acredito que suados, sujos. Ele não tinha problema nenhum. Ele sabia tanto quem ele era que ele não tinha problema em se ajoelhar ali para lavar os pés dos seus discípulos, em tomar uma postura de servo. Então, quando nós sabemos quem somos em Cristo, a gente não tem problema nenhum em servir ninguém. A gente não tem problema nenhum. Eu sei da minha identidade, mano. E nada do que eu faça de servir alguém, seja lá o que for para servir, nada do que eu faça vai mudar quem eu sou. Nada do que eu faça vai mudar a minha identidade. Jesus, ele não deixou de ser filho de Deus porque ele tomou a postura de servo, do menor escravo da casa, porque esse era o papel do menor escravo da casa. Ele não deixou de ser filho de Deus porque ele tomou essa postura. Ele continuou sendo filho de Deus, mas servindo sempre. Então, quem sabe quem é, serve os seus irmãos. Quem sabe quem é, dá amor. Quem sabe quem é, não tem problema nenhum. O complexo de inferioridade não deixa ele não impede ele de servir ninguém, entende?
interessante que me traz uma memória de evangelismo, sabe? Às vezes, tipo, a gente tá no meio de um pessoal ali. A gente vive no meio periférico, então às vezes a gente tá passando por um bar, ou encontrou com alguns amigos e tal. E pessoas vão te ver ali, de fato. Pessoas vão te ver ali e vão falar, pô, tu tava num bar, mano. Mas ninguém vai entender o propósito que tu tá lá. Então, é como se estivesse se rebaixando ali pra te levar uma palavra como servo, sabe? De, de tu tá lá, não pelo que eles estão fazendo, mas com o objetivo, que não é tá ali na mesma forma, né? Isso é interessante pra caramba que tu tem dito sobre ele saber quem ele é. Tipo, de verdade, a identidade dele não é moldada pela opinião alheia, pelo que estão dizendo quem ele é. É igual a passagem, né, que em Lucas, nós estamos por referência, e em Lucas ele diz, né, Pedro, quem vocês dizem que eu sou? E aí ele fala, tu é o Messias, tu é o profeta, sei o que e tal. E então, ele fala, não, mas vocês, quem eu sou? Ele falou, Pedro diz, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus, eu não consigo entender, mas Jesus fala bem assim, tá, vocês sabem quem eu sou, mas não espalhem quem eu sou. Deixa que eles vejam o fruto, sabe? Vocês sabem vocês tiveram a revelação de quem eu sou, mas não precisa estar espalhando. Porque a opinião deles de fora não vai mudar quem eu sou. Deixa que eles conheçam os frutos que eu trago. Isso é muito interessante. Então, galera, essa foi parte do tema identidade. Então, a gente vai estar deixando no Instagram. Você pode estar seguindo nós lá, @momentcast. E também se inscrevendo no canal no YouTube, Momentcast. A gente vai estar deixando no Instagram lá uma enquetezinha. Ou então você pode sugerir qual vai ser o próximo tema que a gente pode estar abordando. A gente dá uma estudada e a gente vem. Vamos, tamo junto, pai. Falou, é nóis.